Olá, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo, mais esse tempo que nós vamos passar juntos aqui para aprender a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, por favor, compartilhe para que mais vidas possam participar desse momento tão especial que é meditar na palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, os irmãos estão chegando aí, glória a Deus. Compartilhe aí o máximo de pessoas possível. Quanto mais compartilhamentos, mais visualizações. Para que a palavra de Deus chegue nos corações e sejam abençoados. Graças a Deus. Deus abençoe. Sejam aí abençoados pela palavra de Deus. Que eu fui abençoado estudando essa palavra, e também sei que os irmãos serão abençoados aí meditando comigo nessa parte da Escritura. Louvado seja Deus. Graças a Deus por podermos falar de um assunto tão importante, santificação. A palavra de Deus nos exorta à santificação. E como é possível? Como isso é possível? A palavra é clara em dizer que a santificação, ela vem pela própria palavra. Santifica-os na verdade, disse Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos falar alguma coisa importante aqui hoje sobre justificação e sobre a santificação. O que isso gera na vida do crente, que isso gera na nossa vida, nós os que cremos, gera na vida daquele que crê, daquele que virá a crer, na vida do homem e da mulher de Deus. Então nós vamos meditar nessa palavra hoje e graças a Deus por isso. Vamos começar então orando, louvando a Deus em gratidão, adentrando aí a presença do Senhor em oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar então. Curva a tua cabeça aí na tua casa, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Pai, obrigado por esse momento tão especial, de podermos meditar na Tua Palavra, aprender a Tua Palavra, ensinar a Tua Palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos a Ti, vem e fala aos nossos corações, ensina-nos, ó Deus, a nos portarmos, Pai, como cristãos, como crentes no Senhor, Pai, aqueles que foram alcançados por Sua graça, e hoje, Senhor, querem, ó Deus amado, falar das coisas concernentes ao Teu reino, falar de coisas espirituais para espirituais. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos pelo Teu Espírito Santo, é o nosso guia, é o nosso ensinador de justiça, é o nosso consolador. Vem, Espírito Santo, e toma-nos nas Tuas mãos, toma a nossa mente, o nosso coração, toma os nossos ouvidos e os nossos olhos, toma-nos por completo. O Senhor que habita em nós, o Senhor que opera em nós. Vem, Senhor, vem, ó Espírito de Deus, e opera o Teu querer, opera o Teu efetuar, opera o Teu agir, em nome de Jesus, nas mentes e nos corações. Nós Te agradecemos, Pai, por esse privilégio. Nos abençoa, ó Deus, que os Teus filhos, ó Deus, desejem mais de Ti, conhecer-Te mais profundamente, conhecer-Te, Senhor amado, para que possa Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te adoramos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Então vamos dar sequência no nosso estudo de Romanos. Romanos capítulo 6, nós vamos ver hoje. Nós vamos ver o que a justificação gera na vida do crente. Então nós sabemos, vimos aulas passadas, a obra que o Senhor fez através de Jesus. Quinta-feira passada nós vimos a obra de Adão e a obra de Cristo. A obra de Adão, que levou todos os homens à queda, e a obra de Cristo, que leva o homem de volta para Deus. Então, isso é muito importante entender, que essa fé no Senhor Jesus Cristo, essa fé, a justificação pela fé,
ela gera algo além na vida do crente. Ela gera a santificação. Ela tem que gerar a santificação. Ela gera algo maravilhoso, e aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós sabemos que no capítulo 1, no 2 e no 3, nós vamos ver a condenação universal. Todos os homens estão condenados. A palavra de Deus ali então, Romanos capítulo 1, 2 e 3, fala sobre isso, a partir do 18, 1, 18, e 1, 2 e 3, então fala sobre isso. No capítulo 4 e 5 vai falar da justificação pela fé. Paulo vai falar de Abraão, Paulo vai falar de Davi, ele vai falar da justificação pela fé, isso no 4 e 5. E no 6 que nós vamos ver hoje, então, vamos falar sobre a santificação. Então, olha a divisão que Paulo faz nas suas cartas, nessa carta em especial. Ele vai falar da condenação universal, ele vai falar da justificação, e ele vai falar agora da santificação. Então, essa obra que Paulo revelou aqui, ou que Deus revelou a Paulo, e Paulo escreveu aqui para nosso entendimento, isso é fundamental aí para nós conhecermos a obra de Deus na nossa vida por completa, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, Romanos capítulo 6, abra a tua Bíblia aí. Romanos capítulo 6, nós vamos ler o 22 e o 23. Romanos 6, 22 e 23. E depois nós vamos de ponto a ponto ali vendo todo esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo falando da santificação, falando dessa obra que Deus faz na vida do crente. Ele começa com uma pergunta. Ele começa com uma pergunta lá no capítulo 6, versículo 1. Aqui no capítulo 6, versículo 1, fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E por que ele faz essa pergunta? Ou porque alguém provavelmente questiona, porque no versículo 20 do capítulo 5, ele fala: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então Paulo fala assim, uma pergunta, provavelmente alguém que viesse a questionar isso: bom, se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, talvez alguns pensem ou pensaram, então vamos pecar mais, para que a graça seja mais abundante. Então Paulo, para cortar já esses questionamentos, Paulo ele faz a pergunta e ele responde: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então aqui nós vamos fazer divisão desse capítulo 6 com duas perguntas. A primeira está no versículo 1. A primeira pergunta retórica de Paulo está no capítulo 1, está no versículo 1, e a segunda pergunta vai estar no versículo 15. Então aqui, do versículo 1 até o 15, Paulo vai falar que o poder do pecado foi desfeito pela justificação pela fé. E a partir da segunda pergunta, ele vai começar então a falar que isso gerou então a santificação na vida do crente, na vida do que crê, na vida daquele que foi justificado pela fé. Então vejamos algumas
alguns pontos importantes aqui. Então, Paulo fala aqui da justificação para a santificação, é o nosso estudo hoje. Então, vendo que a condenação foi universal pela queda de Adão e que a justificação é pela fé somente, aos que creem na obra expiatória que Cristo fez na cruz, isso então gera algo maravilhoso, que é a santificação. Então, nós podemos entender que, na primeira parte, o poder do pecado está atuando, fazendo que os gentios, apesar de Deus se revelar a eles de duas maneiras, pela criação e pela consciência, a palavra no capítulo 1 fala que eles, conhecendo a Deus, rejeitaram Deus. Então, o poder do pecado atuando, né? Na justificação vem o perdão do pecado, né? A culpa do pecado é tirada. A justificação pela fé, ela traz paz com Deus, porque a culpa que o homem tinha ou tem, ela é tirada. Ela é tirada, por isso que temos paz com Deus, diz lá, versículo 1 do capítulo 5. Temos paz com Deus porque Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, isso gera paz com Deus. Quando nós falamos a paz de Deus, a paz com Deus, a paz em Deus, a paz de Deus. Então, essa obra que Jesus fez em favor do homem, e o homem crendo nisso e tomando para si essa obra que Cristo fez por ele, isso vai gerar paz com Deus, vai gerar uma justificação, que é pela fé, que é crendo na obra que ele fez. Então isso vai tirar a culpa, o peso do pecado, o peso que a culpa traz sobre o homem. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansado e sobrecarregado do quê? Da culpa do pecado. E o único que pode tirar esse fardo pesado é Cristo Jesus. Então Paulo está falando aqui no capítulo 6, de modo nenhum permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, de modo nenhum. Por quê? Porque nós morremos, nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos nele ainda? Esse ponto é importante, amados irmãos, nós sabemos, nós entendemos, porque Cristo, quando ele foi à cruz, ele recebeu, ele absorveu todo o nosso pecado. E ele morreu com o nosso pecado. E nós morremos para o pecado. Isso é maravilhoso. Então Paulo está falando assim: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, fostes ou fomos batizados na sua morte? Paulo faz uma analogia aqui entre o batismo de Cristo e a morte e a ressurreição. Ele faz uma figura, batismo nas águas com a nossa morte. Então Paulo fala que nós fomos batizados, né? Não sabeis todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. O batismo nas águas, amados irmãos, é uma figura maravilhosa do que Cristo fez em nós e por nós. Quando o homem está debaixo da água, é como se ele estivesse ali morto. É como se ele estivesse morto ali. É como se ele estivesse, aquilo que diz Efésios, mortos nos delitos e pecados, mortos. Então o Senhor, Ele nos dá vida, então nós somos levantados dessa morte. É a figura do que Cristo fez, do que Cristo faz na vida daquele que nele crê. Então Paulo está trazendo
essa figura aqui. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então Paulo está falando que isso gera uma novidade de vida. Nós não podemos ser mais os mesmos, nós não podemos ter os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, as mesmas falas, não podemos ter porque isso gerou algo em nós, novidade de vida, vida nova, a santificação. A vida velha morreu com Cristo. A nossa condenação foi levada na sepultura, foi levada com Cristo na morte. Vou indicar aqui um livro para os irmãos, amados irmãos, lerem. Se não leram ainda, é um livro, está na internet, é um livro aberto aí para todos, tem e-books aí em toda a internet. Marca o nome aí, A Morte na Morte da Morte de Jesus Cristo. É um livro do século XVII, 1600 e pouco, lá 1632 foi escrito esse livro, aproximadamente aí nesse tempo. Joe Owen escreveu esse livro. E todo cristão, é um clássico da literatura cristã. Leia esse livro. Leia, procura na internet aí, depois do nosso vídeo aqui, nossa live, procura aí, marca aí a morte na morte da morte de Jesus Cristo. Para a gente entender bem isso aqui, que Paulo está falando. Então nós morremos com Cristo. Jesus matou na sua morte o nosso pecado. Então, agora, nenhuma condenação há mais para quem estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam mais segundo a carne, aqueles que não andam mais segundo o pecado, aqueles que não andam mais segundo a si mesmo, eles andam agora naquilo que Cristo conquistou por eles. Cristo conquistou algo maravilhoso para mim e para você. Então, Paulo está falando, fazendo essa analogia aqui. Então, isso nos leva ali ao batismo nas águas, né? Que é a figura do que Cristo fez em nós. Então, ele fala no versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Nós fomos plantados, ele usa uma outra figura, que fomos plantados. A semente que é lançada na terra, ela tem que crescer e dar fruto. Versículo 5, então, fala sobre isso. Então, nós temos que, no versículo 6 aqui, fala assim, nós temos que saber tudo isso. Sabendo isto, sabendo isso, o que nós temos que saber? São coisas que nós precisamos saber para que nós tenhamos no coração a graça abundante. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando nós sabemos quão distante estávamos de Deus, mais a graça é poderosa nas nossas vidas, mais ela é abundante nas nossas vidas. Quanto mais eu entendo que o pecado abundou em mim, mais vai superabundar a graça de Deus na minha vida. Então, Paulo fala aqui no versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Nós não somos mais servos do pecado. Aquele que está justificado pela fé na obra de Cristo, ele está justificado do seu pecado. Aquilo que Adão fez, levando todos os homens à queda, em Cristo Jesus, olhando para Ele, para a sua obra expiatória, para a sua obra redentora, para a sua obra de remissão, de redenção, sua obra na cruz. Quando eu olho para isso e creio nisso, que foi por mim, e você olhando para isso, você fala, foi por mim, então você é justificado pela fé, crendo na obra que Cristo fez, não na sua obra.
mas na obra que Cristo fez. Então aqui ele fala assim, nós precisamos saber isso, sabendo isto, né? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Que maravilha, que maravilha. Então o poder do pecado atuando, o poder do pecado atuando, levando os gentios, levando os moralistas, levando os judeus, Paulo fala no capítulo 1, 2, 3, levando todos à condenação. Então, na justificação, ou na crença pela fé, no crer em Jesus pela fé, recebendo então a justificação, então faz com que o perdão do pecado venha sobre ele, tirando a culpa, o peso da culpa. Então, a terceira parte é a morte para o pecado. Então agora, além de tirar a culpa do pecado, ele vai tirar agora o poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a vida dos que creem em Jesus. O pecado não tem mais domínio. Então aqui a palavra de Deus fala, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Você é livre, somos livres pela graça do Senhor, para servi-lo, servir a Deus e não mais a velha criatura, não mais o pecado, porque o pecado foi morto. Jesus levou na sepultura o nosso pecado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, amados irmãos, a graça anula a culpa e o poder do pecado. Por isso que Paulo fala no versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, ele levou na cruz todo o nosso fardo pesado, todo o nosso pecado, toda a nossa condenação, toda a nossa maldição, toda a nossa iniquidade. O castigo, o castigo que era para ser sobre nós foi lançado sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas moeduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Então, a graça anula a culpa e o poder do pecado. Então, o versículo 1 fala, onde a graça reina, não há reinado do pecado, amados irmãos. Aonde chegou a graça, agora quem reina é a graça, e não mais o pecado. Se a graça entrou, se a graça alcançou teu coração, agora quem domina é a graça, não é mais o pecado. Porque chegando a graça, a lei é tirada. Então você não vive mais debaixo da lei, você vive debaixo da graça. Isso é maravilhoso, que Paulo ensina aqui. Isso é maravilhoso. Então, nessa pergunta que Paulo faz no versículo 1, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, de maneira nenhuma. Como? Estamos mortos para o pecado? O pecado está morto. Jesus matou o nosso pecado com a sua morte e nós estamos mortos para o pecado. E ele fala aqui então essas maravilhas. Então ele está falando aqui no versículo 6 que nós precisamos saber isso. Saber isso, que o nosso velho homem foi com ele, com Cristo crucificado. Gálatas 2:20. O que está escrito lá em Gálatas 2:20? Apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas 2:20, ele fala algo maravilhoso, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo, não mais eu. Por quê? Porque Paulo morreu. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus. Por que Paulo fala que não aniquilo a graça de Deus? Porque ele sabia.
Como que nós não aniquilamos a graça? Quando nós sabemos. Quando nós sabemos, amados irmãos, não uma sabedoria intelectual, mas uma sabedoria relacional, uma sabedoria que nos leva a entender e a compreender isso. Um entendimento que faz isso ser absorvido pela nossa mente, pelo nosso coração, pelas nossas entranhas, por todo o nosso ser. Então Paulo fala que não aniquilo a graça de Deus. Por quê? Porque eu sei que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós sabemos isso, nós também não aniquilamos a graça de Deus. Pelo contrário, fazemos com que ela seja superabundante na nossa vida. Então, com uma pergunta, Paulo traz todo esse conhecimento, traz toda essa revelação. Né? Então, versículo 7, ele vai falar aqui novamente. Versículo 7, ele fala, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, aquele que está morto está justificado do pecado. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Então, por isso eu indico esse livro, A Morte na Morte da Morte de Jesus Cristo, um livro muito interessante. Você vai se aprofundar aí nessa matéria de morto-vivo, né? Morto-vivo. Né? Estamos mortos para o pecado, mortos para o mundo, né? Mortos para a lei, mas vivos para Cristo, vivos pela graça, vivos para fazer a vontade de Deus. Então o versículo 8 fala assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E Paulo fala novamente, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais. Então, duas coisas importantes que eu e você precisamos saber. Primeiro, que o nosso velho homem foi morto com Cristo. Paulo fala no versículo 6. No versículo 9, ele fala outra coisa que nós precisamos saber. Que Cristo ressuscitou dos mortos, ele já não morre mais. Cristo está vivo, está sentado à destra do Pai, está vivo e reina para sempre. Então, nós precisamos saber isso, né? Então, a morte já não terá mais domínio sobre ele. E a morte não terá mais domínio sobre aqueles que nele creem. Jesus, ele disse, quem crê em mim vai passar da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11. Jesus fala para Marta e Maria ali, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não tem mais domínio sobre nós, amados irmãos. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se o pecado que havia em nós foi morto, foi lançado em Jesus, como nós receberemos ainda esse salário? Como nós, então, receberemos esse pagamento? A não ser que ainda o homem sirva ao pecado. Então ele vai ter um salário. É como um funcionário que trabalha para um patrão. No final do mês ele vai receber o seu salário, porque ele trabalhou aquele mês e ele vai receber então o seu ordenado, o seu salário, o seu soldo. Então assim, o homem, quando trabalha para o pecado, quando ele tem o dominador sobre a vida dele, que é o pecado, ele tem um rei que reina, que é o pecado, ele vai ter um salário, ele vai ter um pagamento desse trabalho. E o pagamento desse salário, o pagamento desse trabalho é a morte. Mas Cristo, ele levou sobre si o nosso pecado. Então nós precisamos saber, Paulo por duas vezes ele fala, sabendo isto, sabendo que, no 6 e no 9, sabendo que Cristo ressuscitou dos mortos, ele já não morre mais, e a morte não tem mais domínio, e nem sobre nós. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ah, mas não morreremos? Sim, passaremos pela morte do corpo. Mas a segunda morte, ela não tem poder sobre a nossa vida. E a Bíblia fala que quando Jesus vier,
Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos serão transformados. Então, amados irmãos, isso é maravilhoso. Então Paulo fala, tem que saber isso, tem que entender isso, porque isso gera santificação. Quando nós sabemos que o poder do pecado foi desfeito, quando sabemos que a culpa do pecado foi desfeita, então temos paz com Deus. E isso gera santificação. A santificação, amados irmãos, ela não é adquirida quando eu não corto o cabelo, quando não uso determinadas roupas, ou não faço isso, ou não faço aquilo. A santificação não vem dessa forma. A santificação, ela não vem para eu fechar os meus olhos, eu vou me isolar, o isolacionismo. Nós não cremos nisso. O isolacionismo não salva ninguém. Viver isolado. O perfeccionismo também não salva ninguém. Não, vou ser perfeccionista, perfeito aqui. O monasticismo, não, vou lá no Monte Tibé, lá vou ficar lá, minha vida inteira lá, fazendo meditações. Nem o isolacionismo, nem o perfeccionismo, nem o monasticismo, nada disso salva, e não é nada disso que traz santificação. Pelo contrário, a santificação, amados irmãos, vem primeiro pela justificação pela fé, sabendo que a culpa do pecado foi tirada, sabendo que o poder do pecado foi vencido, e isso traz santificação na vida do homem. Isso traz santificação pela palavra de Deus. Quando nós sabemos isso, isso automaticamente vai produzindo santificação na tua vida. E quando uma pessoa passou por essa experiência, ela já não vive mais na prática do pecado. Não é que ela deixa de ser pecadora. A presença do pecado só vai ser vencida na glorificação. Mas a culpa do pecado e o poder do pecado é agora na justificação. Na glorificação, quando formos glorificados, a presença do pecado vai ser exterminada. Então, sim, o pecado já não habita em nós, o pecado já não mais, nós não mais seremos pecadores, mas hoje nós somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Então isso é maravilhoso, amados irmãos. Isso tem que trazer paz ao teu coração. Tem que trazer paz ao teu coração. Então no versículo 11, Paulo vai falar novamente aqui. Assim também vós, considerai-vos. Ele usa um outro imperativo aqui. Sabendo, agora ele vai falar considerando. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. É o morto vivo. Morto para o pecado, mas vivo para Deus. Morto para o mundo, mas vivo para Deus. Através de quem? E por meio de quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que obra maravilhosa, que obra graciosa, amados irmãos. Que obra maravilhosa que Paulo traz aqui para os nossos corações, Que obra maravilhosa. Então, aqui no versículo 12, Paulo fala assim, então, portanto, depois de você saber tudo isso, sabendo tudo isso, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Então, Paulo está falando assim, bom, se nós estamos mortos para o pecado, então não é o pecado mais que reina. O rei está morto. O Senhor, que dominava as vidas, está morto. Então, ele fala assim, não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 12
Nós vamos passar por tudo isso, por 8, por 12. Mas lá no 12 ele fala assim, que nós devemos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Apresentai-vos, né? Então Paulo usa aqui 3 imperativos: saibais, no 6 e no 9, no 11, considerai, e agora no 13, apresentai-vos. Tá? Apresentai-vos, então nós precisamos saber, nós precisamos aplicar, considerar isso, e então apresentar-se diante de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Né? Por quê? Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça. Louvado seja Deus, nós estamos debaixo da graça. A graça que superabundou nas nossas vidas, nós os que cremos, fomos justificados pela fé. A graça e essa graça tem que fazer você avançar. Não podemos aniquilar a graça de Deus, não podemos olhar para trás, não podemos recuar. A palavra de Deus fala que não, aqueles que recuam, o Senhor não tem prazer naqueles que recuam, mas o Senhor quer, amados irmãos, que nós avancemos, cobertos com essa graça, revestidos de Cristo, avancemos em nome de Jesus. Aí vem a segunda pergunta. Então, a primeira pergunta, que vem até o 14, Paulo fala assim, estão dizendo que se no nosso pecado superabundou a graça, vamos pecar mais então, para que a graça seja mais abundante? Paulo fala de maneira nenhuma. Então ele vai falar que estamos mortos para o pecado, que o pecado, a culpa do pecado não nos domina mais, e nem o poder do pecado nos domina mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8. Agora Paulo vai fazer a segunda pergunta. Por quê? Ou pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então ele vai usar a mesma pergunta, só que ele vai fazer de uma forma diferente. Né? Lá ele fala assim, pecaremos mais para que a graça seja mais abundante? Ele fala, de maneira nenhuma. E aqui ele vai falar, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Novamente ele responde, de modo algum. Então agora ele vai mostrar que a justificação gera a santificação na vida do crente. Da justificação para a santificação. Então a justificação tirou a culpa, tirou o poder do pecado. Então agora ele vai falar que isso gerou a santificação. Isso gera a santificação. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração a forma de doutrina a que fosses entregues. Tendo sido, não somos mais. Fomos, já não somos mais. Por quê? Por quê? Porque obedecemos de coração a forma da doutrina que nos foi entregue. A doutrina da palavra de Deus. A doutrina da mensagem da cruz. A doutrina da regeneração. A doutrina da nova vida. A doutrina da justificação. A doutrina da santificação. A doutrina da glorificação. A doutrina da palavra, da essência do Evangelho. Então, amados irmãos, Paulo fala que obedecesses de coração a forma de doutrina que fosse entregues. Cremos e obedecemos. Cremos obedecendo. Versículo 17, mas graças a Deus, mas graças a Deus,
Então ele fala no 18, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós que cremos, somos servos da justiça. Que justiça? Minha própria justiça? Não, a justiça de Cristo. A justiça de Cristo que Ele estabeleceu, que Ele fez, que Ele cumpriu, e Ele então lançou sobre mim a sua justiça. Já falamos em aulas passadas, lançamos sobre Ele o nosso pecado, e Ele lançou sobre nós a sua justiça. Então nós agora somos servos da justiça. Nós somos servos dessa fé. Nós somos servos dessa obra de Cristo, porque fomos alcançados por ela. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Então, amados irmãos, primeira consideração, mortos para o pecado. Segunda consideração, livres pela justificação. Livres pela justificação para a santificação. Então, essa obra que Cristo fez nas nossas vidas. Cristo morreu para santificar-nos. Cristo morreu para santificar a igreja. Efésios 5, 25. Abra a tua Bíblia em Efésios 5, 25. Dá uma olhadinha aí o que a palavra fala. 5, 25 de Efésios. Paulo está fazendo uma analogia aqui, né? Uma figura de marido e esposa. Mas aqui na segunda parte fala assim, Cristo amou a igreja, na segunda parte do 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. Então, Cristo morreu, amados irmãos, para nos santificar, para trazer sobre nós essa santificação. Nós fomos chamados santos. É o ato de Deus na vida do crente. É a ação de Deus na vida do crente. Santo. E a santificação é o processo de Deus na vida do crente. O Senhor, nesse processo, está santificando a igreja. Cristo morreu para santificar-nos. E Ele está santificando, Ele está purificando, Ele está nos lavando com água limpa. E qual que é a água limpa? O que é água limpa? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que lava a nossa vida, que lava os nossos pés empoeirados. Lembra Jesus lá na Páscoa? Lavou os pés dos discípulos. Pedro não queria permitir. Pedro falou, não vai lavar meu pé, Jesus. E Jesus fala para ele, se eu não lavar os teus pés, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Alguém que não é santificado não tem parte com Cristo. Preciso lavar os teus pés, Pedro, porque os teus pés estão empoeirados. Aí Pedro então fala assim, então lava tudo, Jesus, lava o corpo, lava a cabeça, lava os braços, lava as pernas. Jesus falou, não, Pedro, tudo isso já está lavado pela palavra de Deus. Preciso lavar os seus pés, porque os teus pés estão tocando esse mundo. Os seus pés estão tocando esse mundo sujo, esse mundo que jaz no maligno. Os pés precisam ser lavados, amados irmãos. Precisamos lavar os nossos pés. Precisamos lavar os pés uns dos outros. Pela água limpa, pela palavra de Deus. Precisamos nos lavar. Precisamos nos santificar. Quem é santo, santifique-se ainda, está lá em Apocalipse. João fala em Apocalipse. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é santo? O ato, a ação de Deus. O processo, santifique-se ainda. Efésios 5:25, então, fala sobre isso. Tito 2:14. Tito 2:14 também é uma palavra maravilhosa aqui.
Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Então, Paulo está falando a Tito, fala disto. Nós não temos visto muito se falar disso, de santificação, de justificação, né? de vida nova, morrer para o pecado, morrer para o mundo. Não se ouve muito falar nisso. Mas Paulo está falando para Tito, fala disso, exorta, repreende com toda autoridade. É um assunto deixado de lado, amados irmãos, mas tem que ser falado, tem que ser... Paulo fala 2 vezes, sabendo isto, nós precisamos saber isto. E também Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis, está falando da morte de Cristo, né, no capítulo 2. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A santificação. Para que o Senhor possa resplandecer a sua glória em nós, na vida da igreja, na minha vida, na tua vida. Nós precisamos entender isso, e como Paulo fala aqui, que nós agora obedecemos agora a maneira, obedecemos, versículo 17, obedecemos de coração a forma de doutrina que nos foi entregue. Olha uma coisa interessante, eu vou falar aqui para os irmãos, se quiser marcar, anotar, isso é muito interessante. Então, a obediência com amor é santificação. O amor sem obediência é antinomismo. Obediência sem amor é legalismo. Vou explicar melhor isso. Então, Paulo está falando aqui que nós obedecemos nós obedecemos de coração a forma de doutrina que nos foi entregue por Cristo Jesus, pela palavra de Deus. Então, a obediência com amor é santificação. Obedientes com amor. Fazemos isso obedecendo porque Cristo fez isso por nós. Isso é santificação. Mas tem o amor sem obediência. E o que é isso? É o antinomismo. Ele não obedece à lei, não obedece à palavra de Deus. Tem amor, mas não obedece à palavra. Então esse é um antinomismo. Nomos, que é lei. Então, antinomos, anti-lei. É aqueles que dizem assim, não, a lei agora não precisa mais obedecer à lei, à palavra, agora estou debaixo da graça. Isso gera um antinomismo. Isso é perigoso. E tem também a obediência sem amor. Obedece, mas sem amor. Então isso é um legalismo. Quer fazer as coisas pela legalidade, quer se aproximar de Deus pela legalidade, mas é uma obediência sem amor. Então, amados irmãos, a obediência com amor é a santificação, é isso que gera o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, todo crente é santo e todo santo é crente. É o ato de Deus no crente, é a ação de Deus na vida do crente. E a santificação é o processo. Aquele que começou a boa obra em vós, Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ele está agindo em nós. O Espírito de Deus está operando em nós, operando em nossos corações. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, aqui, a partir dessa segunda pergunta, Paulo começa a falar, então, da santificação. Da santificação. Louvado seja Deus. Então, aqui no versículo 19, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, à maldade para a maldade, assim apresentai-vos agora
apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, é um acresiado, para servirem a justiça para a santificação. Então, quando nós servimos a justiça, quando somos servos da justiça, quando cremos nessa obra que Cristo fez por nós, nós somos santificados. Então, como eu disse, santificação não é eu cortar o cabelo desse jeito, ou não cortar o cabelo desse jeito, ou deixar a barba, ou tirar a barba, ou não poder usar certas roupas. Isso não acrescenta nada, amados irmãos. Pelo contrário. Isso é um legalismo, isso é uma obediência sem amor, é o legalismo. Mas a justificação pela fé, ela produz santificação na obra que Cristo fez por mim e por você. Obedecendo de coração a doutrina que nos foi entregue. Sabendo que Cristo morreu e eu estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então isso gera algo na minha vida e na tua vida que nos faz caminhar em paz, fazendo a obra do Senhor. Com todas as nossas falhas, com todas as nossas fraquezas, que Deus conhece muito bem a nossa estrutura, mas, amados, viver em paz com Deus pela justificação que Cristo fez, isso não tem preço que pague. Isso não tem preço. Nada poderia pagar isso. Mas Cristo nos deu de graça. Cristo nos deu de graça. Por isso que é graça. Por isso que é graça. Versículo 20, já encerrando. Porque quando erais servos do pecado, estavam livres da justiça. E que frutos tinham, então, das coisas de que agora vocês envergonham? Porque o fim delas é a morte. Então Paulo fala assim, quando nós éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça. Servíamos ao pecado, longe da justiça de Deus, longe de Deus, sabendo que estava fazendo coisas erradas e ainda assim prosseguindo com aquilo que fazia. Nós temos que nos envergonhar disso agora, irmãos. Paulo fala assim, então das coisas que agora vos envergonhais. Das coisas que você fazia e de que agora vocês se envergonham. Se envergonham por quê? Porque o Senhor abriu os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente. Porque o fim de tudo isso, o fim de tudo aquilo que praticávamos, que eu praticava, era a morte. Versículo 22 e 23, os dois versículos que nós lemos no início. Mas agora, libertados do pecado, do poder e culpa, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então isso gera um fruto, isso gera algo para a glória de Deus, não é para a glória do homem, para mim, para você, é para a glória de Deus. Isso vai gerar um fruto, para a santificação. E por fim, a glorificação, a vida eterna. Então olha só, a regeneração, o novo nascimento, vai gerando as coisas na vida do homem. Regeneração, trazendo justificação, trazendo santificação, que traz a glorificação. E por fim, a vida eterna. Versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Que obra gloriosa. Depondo o pecado, depondo o reino das trevas. Tudo isso. Venceu o mal, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inimigo das nossas almas, venceu tudo e nos tomou da mão do valente. E hoje nós estamos na mão do mais valente. Hoje nós estamos na mão do Cristo. Nós estamos na mão do Cristo que está vivo.
E a palavra de Deus fala que aqueles que estão na minha mão de maneira nenhuma os lançarei fora. Porque fomos chamados santos, estamos sendo santificados. E vivemos não mais na prática do pecado, mas na prática da justiça. Embora sejamos pecadores, reconhecendo a nossa pequenez, fragilidade, pecado, que tão de perto nos rodeia. Mas essa justificação, ela gerou algo maravilhoso na minha vida e na tua vida. A santificação. Sede santos porque eu sou santo. Como o homem conseguiria alcançar isso por si mesmo? Como que o homem consegue por si mesmo, não cortando o cabelo ou cortando o cabelo, não vestindo essa roupa ou vestindo aquela outra roupa? De modo nenhum. Se Cristo não tivesse feito essa obra plena e completa e perfeita, nunca o homem poderia se aproximar de Deus. Mas porque Cristo fez, o véu foi rasgado e temos por Cristo Jesus acesso à santidade de Deus, porque Cristo nos purificou, Cristo nos santificou, Cristo lavou as nossas vidas, Cristo operou e tem operado nos nossos corações. Creia nesse Cristo, entregue a sua vida a Cristo. Você que nos está assistindo esse vídeo, que vai vir assistir, entrega a tua vida a Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas você tem que olhar para a cruz, você tem que olhar, saber que por você mesmo você nada pode. Você não consegue se libertar dos seus vícios. Você não consegue sair dessa prisão se Cristo não abrir as portas dela. Cristo, clama a Ele que Ele tem poder para te fazer livre. Livre do poder do pecado, livre da culpa do pecado e te justificar. E você viver uma vida plena de paz com Deus. Você pode ter paz com homens, você pode ter paz com o mundo. Você pode querer a paz mundial. Mas se você não tiver paz com Deus, é porque a morte de Cristo não gerou algo na tua vida ainda. É porque a ressurreição de Cristo não gerou algo na tua vida ainda. Mas se você tem paz com Deus, o mundo pode virar de pernas para o ar, mas o teu coração está descansado, sabendo que Deus está no controle da tua vida. Salmo 46, ainda que o mundo se abale, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O lugar onde Deus habita, o teu coração. O lugar onde você se relaciona com Deus. Porque Deus, pelo seu Espírito, habita em você. Você que foi justificado pela fé e vive em santificação. E daqui a pouco, quando Jesus voltar, seremos glorificados. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos nesta noite, Romanos capítulo 6. Essa preciosidade, essa maravilhosa palavra de Deus, que enche o nosso coração de esperança, no meio de um mundo tão turbulento, como diz lá a palavra, possamos resplandecer como luz no meio de uma geração corrompida, possamos resplandecer como astros, como essa luz que ilumina a luz do Senhor. Jesus é a luz. Nós não temos luz própria, nós somos como a lua, nós precisamos, como a lua precisa da luz do sol para ser iluminada, nós também precisamos da luz de Cristo, para que a glória dele resplandeça sobre nós. Deus abençoe a tua vida, por esse tempo que passamos juntos, Deus abençoe a tua casa, e que nesses dias de aflição, teu coração esteja descansado, tendo paz com Deus, tendo paz, tendo aí a tua vida em santificação, tendo a tua vida para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus com inteireza de coração, obedecendo de coração a doutrina que nos foi dada por Cristo Jesus. Não doutrinas de homens, não doutrinas de tradições humanas, mas a doutrina da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima. Em nome de Jesus.